Parte 3. Anjos caídos na Terra. Não é fácil falar sobre estas coisas. Quais seriam as probabilidades de as pessoas acreditarem em mim? Por outro lado, também acredito que seja o caso de que alguém aceite. Nas visões, quando vi os anjos caídos, imaginava que eles eram aqueles grandes atores e pessoas famosas que passam anos e anos, e nunca envelhecem. No entanto, o Senhor mostrou-me como estava errado, de que na verdade, eles não estão assim tão longe como imaginávamos, mas estão mais perto do que poderíamos imaginar. Quando vi esses anjos caídos que recebem sinais através das torres de comando, essas antenas em forma de guarda-chuva. O Eterno trouxe-me para minha casa. Parte 4. Minha rua. A situação aqui é onde o caldo se engrossa. É muito fácil ver alguma coisa, quando isso não nos afeta fisicamente. Ouvir falar na televisão que algum país entrou em guerra, quando não é o seu país, é muito fácil de ouvir ou ver. Mas quando a bomba cai na sua casa, isso sim, torna-se um grande problema. Todas essas coisas que observei, aconteceram no futuro. Entretanto, quando vi esses anjos na minha rua e que até alguns deles eram considerados como meus amigos. Isso sim, foi complicado, um choque de realidade na verdade. Imaginar que aquela pessoa que eu conhecia, na verdade, ela não era nem sequer real. Não passava de uma ilusão em que acreditei que aparentava ser a verdade. E que, aquela amizade, nada mais era do que, um demônio armando ciladas para me matar algum dia desses. Quanto a isso, o Eterno mostrou-me outros demônios maiores como Nikola Tesla. Aliás, ele ainda está vivo, mas agora noutro corpo. Tem até sua própria empresa com seu próprio nome, a empresa recebeu o seu nome. Quando o Senhor me mostrou essas coisas, compreendi tudo, como não podia fazer nada e nem sequer ser alguma coisa. Se o Eterno não tivesse me mostrado as brechas e as portas que esses anjos caídos e os demônios me faziam abrir, para que continuasse no pecado. Quem diria que os meus amigos, que diziam ser meus amigos, estavam me conduzindo, sem que eu percebesse, para o lago de fogo. Amigos, quero deixar bem claro que, não tenho a intenção de evangelizar ninguém, por isso não está repleto de versículos ou capítulos bíblicos. Na verdade, estou escrevendo aquilo que vi e ouvi, como testemunho. Caber-lhe-á a cada um acreditar naquilo que foi dito e aplicar na sua vida aquilo que for edificante. Vi e ouvi tudo isso. E aplico em forma de obediência. Porque, por agora, vejo por enigmas, mas futuramente, para quem ficar no arrebatamento, será uma realidade em carne e ossos. Porém, quando aquilo que ouviram e as imagens se tornarem reais, aí das pessoas que ficarem. No tocante amigos, sobre os anjos caídos. Não os vi apenas na minha rua, como se só aqui existissem anjos caídos. Mas em todos os lugares onde ia, via-os. Não se tratava unicamente só de pessoas ricas e poderosas, mas até mesmo de pessoas pobres ou moradores de rua. Todos engajados de alguma forma em manipular os homens, mulheres e crianças a cometerem pecados. Parte 4. Placas e manipulação. Aproveitando a conversa. Engraçado, será que já nos tornamos amigos? Vi também as placas de mensagem subliminar. Vi que na minha cidade, as lojas, os filmes, os outdoors, comerciais, as rádios e as músicas, as construções, as estátuas, as casas, entre outros, têm vários túneis construídos que formam símbolos satânicos. Todos os dias, pisamos em círculos de rituais, as pessoas nem sequer consideram essas possibilidades. Olha que moro no Brasil e há muita coisa obscura, inclusive alguns acidentes que acontecem, do nada. Podemos dizer assim, nada mais é do que sacrifícios para alimentar esses portais. Continuando, essa programação preditiva, das placas, filmes entre outros, não pode ser ouvida nem compreendida pelo homem. Mas sim, os espíritos imundos que seguem os homens. Eles obtêm as informações criadas pelos anjos caídos, para dizer aos outros demônios o que elas precisam fazer para enganar os homens. Ou que tipo de tentação devem trazer ao homem para que ele morra em pecado. Ou até mesmo conduzir a pessoa a um local de abate, como também a conduzir os homens a modas e costumes ou a fazer algo que prejudique outras pessoas ou a si mesmo. Enquanto andava pelas cidades, placas inocentes que as pessoas colocavam demonstravam vários tipos de sinais ou palavras estranhas que os demônios usam para se comunicarem. Com a resposta da placa, o demônio que segue a pessoa, induz o homem a fazer tal coisa, com base nas informações recebidas das placas ou filmes, entre outros. Vi que a maioria dos desenhos, em geral todos, traziam mensagens ocultas para as crianças, no caso, os demônios ou espíritos que estão seguindo aquela criança para que, no futuro, ela seja usada como homem do pecado, ou filho da perdição.
A mensagem é tão oculta e sutil que a pessoa pensa ser ela, mas não sendo ela, que tem tais vontades. Ou seguir certas ideias ou defender certas atitudes, achando que é ela, mas não sendo ela, porém sim um demônio se passando por ela. Faça aquilo, faça isso, eu gosto disto. Outra coisa que notei são as pessoas que ficam desorientadas. Nascem homens, mas perdem o sentido de serem homens. Tudo através desses demônios ou espíritos que seguem as pessoas, perturbando-as e desorientando-as. Quem diria que uma simples placa, ou um simples desenho ou talvez, quem sabe uma simples música, entre outras coisas, faria a pessoa se perder? Penso, logo sou escravo. Sem pensamentos, sou livre dos demônios. A couraça de ferro dos demônios no homem, está nos pensamentos. Concordo com o pensamento, logo é plantado, como uma cauda de escorpião que mata lentamente por dentro. A liberdade está numa mente sem pensamentos. Foi o Eterno que colocou o jardim em Adão, contudo, foram os pensamentos que tiraram-no dele. Os pensamentos tiram o homem da salvação. E continuam a tirá-los. Pensar faz dar vida aos demônios. Quem dentre os homens, podem dizer se as vozes que ouvem na cabeça, os fazem pensar em como podem obedecer mais ao Eterno? Ou como desobedecê-lo mais ainda? Uma coisa que quero deixar bem simples, nos escritos, sempre falo Eterno, Pai, Altíssimo, Messias ou Cordeiro, não uso outros nomes, porque pode ocorrer o caso de pessoas ficarem ofendidas, porque estou usando este nome e não outros.